Salve, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Sou o Tio Cairo e hoje a gente vai ver sobre um pouquinho de matemática financeira que é referente aos juros simples, tá joia? O que a gente tem que pensar inicialmente? Toda vez que você faz uma compra ou você faz um empréstimo num banco, numa instituição financeira, é, sempre aquele valor que você pegou nunca vai ser aquele valor que você vai pagar. Até porque, pelo banco ter dinheiro e por esse serviço, para ele te emprestar esse dinheiro, ele vai cobrar um valor em relação àquele dinheiro que você está pegando emprestado. Então, é o que a gente fala comumente, que ele cobra os juros da pessoa, que são chamados de juros do financiamento, né? Juros do empréstimo. Então, juros é basicamente isso. Então, a gente sempre vai pagar lá uma taxa, como se fosse uma taxinha, né? Um valor a mais para a gente pegar aquele dinheiro emprestado. Né? Ou se a gente quiser fazer um investimento também. Eu quero deixar meu dinheiro guardado na poupança, que hoje em dia não está rendendo nada. Mas a gente pode colocar lá e por mês você está deixando seu dinheiro guardado, o banco vai fazer a movimentação com aquele dinheiro, mas na hora que você falar assim, não, eu quero sacar e tirar, ele tem que te entregar esse dinheiro. Mas enquanto está no banco, o banco faz o que quiser com esse dinheiro e automaticamente ele vai te recompensar por isso. Essa recompensa também a gente pode chamar de juros, né? Juros, nesse caso, é chamado de rendimento, mas a gente pode associar com juros, tá? Quais são os elementos de juros que a gente tem? Primeiro, a gente tem um elemento chamado de capital, que seria o valor que a gente vai pegar emprestado ou o valor que a gente vai investir. Então, vamos pensar nessas duas hipóteses. Então, nós temos aqui o capital. Esse capital, ele tem que ser colocado, ele vai ser emprestado, ele vai ser investido durante algum tempo. Então, a gente sempre tem um período relacionado a esse empréstimo ou a esse investimento. Além desse período, o banco ele pode negociar com o cliente, na verdade esses juros são fixos, né? É uma taxa percentual em cima daquele valor. Então vamos supor, por que tem que ser taxa e tem que ser em percentual? Porque se você pegar um valor pequeno, você vai pagar proporcional àquele valor. Se você pegar um valor maior, você vai pagar proporcional àquele valor, que é o que a gente chama aqui de taxa. E, além disso, depois a gente vai ter o resultado dessa operação, seja de investimento, seja de empréstimo, como juros. E ainda a gente pode colocar mais um quinto elemento, que na matemática financeira nós chamamos de montante. Montante vem a ser o quê? Se você vai fazer um investimento, você investiu um capital, aquele capital rendeu juros, e aquele valor dos juros vai ser adicionado ao seu capital. Então você tem um montante. No caso de empréstimo é a mesma coisa. Então, os juros que gerou, aquela grana que gerou dos juros, mais o capital que você pegou emprestado, vai gerar o montante. Aí é esse montante que o banco divide lá em tantas prestações. Você vai fazer um empréstimo, por exemplo. Tá? Então, nós vamos chamar capital de C, período, a gente vai chamar de N. Alguns livros falam de T, de tempo, então fica a critério de vocês. A taxa, lembrando que ela tem que ser em porcentagem, a gente vai chamar de I, os juros vamos chamar de J e o montante vamos chamar de N. Primeira fórmula que eu tenho do montante. Acabei de explicar que o montante é o capital mais os juros. Essa é a primeira fórmula que a gente vai ter na matemática financeira quando a gente fala de juros simples, tá? Porque tem uma diferença de juros simples e juros compostos. Geralmente o banco ele cobra juros compostos, ou seja, você está devendo, ele calcula em cima daquela dívida e vai diminuindo. Financiamento de casa acontece muito isso. A pessoa começa pagando um valor
e ela termina pagando o outro, porque cada parcela que ela paga vai diminuindo a dívida dela com o banco. Então, a porcentagem é sempre em cima daquela dívida. Tá? É o que a gente chama de juros sobre juros. Não é o caso aqui, aqui é juros simples apenas. Então, nós temos aqui a fórmula do montante. Se eu fizer uma relação do tipo, se o banco vai estabelecer uma taxa de 10% ao mês, a gente tem, pode ser ao mês, ao dia, ao ano, ao semestre, ao bimestre, depende da característica daquele investimento, ou financiamento, ou empréstimo. Então, se ele for cobrar 10% ao mês, então vamos pensar em R$ 1.000, em R$ 100 para ficar mais fácil, 10% é 10. Então, se eu pegar R$ 100 emprestado por um mês, a uma taxa de 10%, eu vou pagar 110. Se eu pegar R$ 100 a uma taxa de 10% ao mês e vou ficar com 2 meses, eu já teria R$ 20 de juros durante esse período. Então, o montante aí seria R$ 120. Então, há uma taxa mensal, quanto mais meses você fica, você estabelece aquele contrato, maior vai ser os seus juros, né? Então, se a gente pensar nessa estrutura, eu não vou chegar a fazer aqui não, mas a gente tem o quê? Que os juros, ele é calculado através de quem? Para calcular os juros, eu preciso saber quem é meu capital, porque se o capital for grande, esses juros vai ser maior. Eu tenho que multiplicar isso pela taxa. Quando eu faço uma multiplicação pela taxa, eu estou calculando quantos por cento daquele capital. E eu tenho que pensar que essa porcentagem do capital é referente a um mês. Mas se for 2 meses, eu tenho que pegar esse resultado e multiplicar por 2. Se for 3, multiplicar por 3. Ou seja, a gente multiplica pelo o N, que é o período, tá? Essa fórmula é a que vocês vão encontrar em muitos lugares. Gosto dela? Não. Por quê? Porque ela tem uma diferencinha aqui. Eu falei que a taxa ela tem que ser dada em porcentagem. Então, se você tem um 10% ao mês, você tem que transformar esse 10% em número decimal, que 10% vai ser o mesmo que 0,1. Então, aqui você coloca 0,1. Se você tivesse uma taxa de 30%, aqui a gente seria 3, então daria 0,3. De qualquer forma, isso aqui é fixo, ó, porque uma porcentagem é uma divisão por 100. Então, eu prefiro usar essa, que os juros é o capital vezes a taxa vezes o período, e por causa dessa porcentagem, eu já coloco 100 aqui de baixo. Eu posso colocar embaixo de tudo, porque como eu estou multiplicando, né, vai fazer diferença. Então, eu prefiro utilizar essa fórmula, até porque você não precisa mexer na porcentagem. Se falou que é 4%, você coloca 4 no lugar do i. Se falou que é 20%, você coloca 20 no lugar do i. Porque o porcento já vai estar aqui, ó, nesse pedaço de cá. Tá bom? Então, partindo dessa fórmula, vamos fazer um exemplo e as suas variações. Nós temos capital, período, taxa e juros. Temos 4 elementos, então eu vou dar as 4 variações, como que a gente acha cada um. Vocês vão ver que é bem parecido e é bem tranquilo de calcular. Então imagina aqui que a gente tenha um investimento, vamos falar de investimento, porque empréstimo ninguém gosta, né? Gosta de pegar, mas não gosta de pagar. Investimento de R$ 1.000, investimento de R$ 1.000, eu vou escrever assim, porque se eu colocar vírgula 00, eu tenho que pôr o R cifrado. Então, investimento de R$ 1.000, vamos supor que a taxa do banco, a taxa ali do teu investimento vai ser 2% ao mês, que é uma taxa muito boa. Difícil achar um investimento que rende 2% ao mês. E vamos supor que eu quero pelo um período de um ano. De um ano. Certo? Então, se eu quero pelo período de um ano, eu consigo agora achar os meus juros. E ainda aqui, esses 4 elementos da fórmula, eu já tenho 3, vou achar um valor. Mas eu ainda vou querer aqui calcular o montante. Ou seja, se eu investir esse dinheiro, quanto que eu vou ter no final? Né? Que eu vou utilizar essa fórmula aqui do montante. Então, partimos da fórmula. Juros
igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. Os juros eu não sei, eu vou calcular. Capital, R$ 1.000, vezes a taxa de 2%, vezes um período de 1 ano. O cuidado que a gente tem que ter é esses dois caras aqui, ó. A minha taxa é mensal e o período é anual. Então, ou eu transformo a minha taxa mensal em taxa anual, nesse caso de mês para ano eu multiplico por 12, daria 24% ao ano, aí aqui seria 24, e o período 1 ano, ou eu colocaria 1 ano como 12 meses, porque aí eu não preciso mexer na taxa, tá? Então, como eu já coloquei 2% mensal, eu vou colocar o período de 12 meses. Então, agora é só multiplicar. Posso simplificar esse zero se eu quiser, ou você pode multiplicar todo o numerador, depois dividir o resultado por 100 e dá na mesma, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 12 vezes 2 dá 24, vezes 1 fica 24. Tem um zerinho aqui sobrando, R$ 240 de juros. Então, se eu já sei que vai render esse meu dinheiro, R$ 240 de juros, o meu montante vai ser os R$ 1.000 que eu investi, mais os 240 que vai render durante 1 ano. Então, nesse caso aqui, o meu montante seria R$ 1.240. Só isso. Se eu quiser variar isso, tem como? Tem como. Vamos trabalhar com esse mesmo exemplo aqui. Vamos imaginar agora que esse investimento que a gente tem aqui, vou sair daqui, vamos calcular agora, vamos ver aqui, exemplo B, imagina que um capital de R$ 1.000 a uma taxa de 2% ao mês, eu não sei qual é o meu período, mas eu sei que rende R$ 240. Então, como que eu acho esse período? Mesma forma, juros, capital, taxa, período, sobre 100. Juros, rende 240. Capital, R$ 1.000. A taxa, 2% ao mês. Então, 2%. Vezes o período que eu não sei. Nesse caso aqui, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 1 aqui e multiplicar cruzado. Né? Pode resolver isso aqui antes, não tem problema. Ó. 1.000 vezes 2 dá 2.000N. Eu posso também simplificar, se eu quiser, fica a critério. Tirar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, aí fica 20N. Fica a critério, dá do mesmo jeito, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho 2.000N igual a 240 vezes 100. Então, 24 vezes 1 dá 24. Tem um zero aqui com mais 2, ficam 3 zeros. E agora, passo 2.000 dividindo, que na verdade a gente divide os dois lados por 2.000, né? Então, tem 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Então, 24 dividido por 2, eu tenho um período de 12 meses ou 1 ano. Bem simples, né? Vamos variar ele agora para a taxa. Capital de R$ 1.000 a uma taxa mensal, que eu não sei. Eu quero deixar por um período de 12 meses. Vou colocar 1 ano também, para ficar mais fácil, que eu já sei que é igual a 12 meses. E vai render de juros R$ 240. Então, partimos da fórmula. No lugar dos juros, 240, capital continua R$ 1.000, a minha taxa eu não sei, o período 12 meses, e isso dividido por 100. Então, fazemos do mesmo jeito. Só multiplicar cruzado aqui, eu já vou fazer pela simplificação. Ó. Vou tirar 2 zeros em cima, 2 embaixo. Tenho 10 vezes 12 dá 120i, que é igual a 240, que como eu simplifiquei aqui ficou 1, 240 vezes 1. Agora divide os dois lados por 120, né? Passo 120 dividindo, 24 dividido por 2, 2%. Se eu coloquei na fórmula meses, a minha taxa é mensal. Tranquilo? Bem fácil, né? E a última, se eu quiser saber o capital. Como que eu calculo aqui, se eu quiser saber o capital. Então, vamos variar ele aqui.
Eu não sei qual capital rendeu um juros de R$ 240 a uma taxa de 2% ao mês por um período de 12 meses, ou de um ano. Ano que são 12 meses. Como que eu calculo? Vocês vão ver que é do mesmo jeitinho. Parto da fórmula, juros 240, capital eu não sei, a taxa de 2% em período de 12 meses. Então, nesse caso, multiplicando 2 vezes 12, 24, vezes C, 24C, 24 vezes 1 dá 24, com 3 zeros, 24.000, e agora divide os dois lados por 24, ou passa dividindo. Então, isso por isso dá 1 e sobra 3 zeros. Então, nós temos um capital de R$ 1.000, certo? E ainda existe uma outra variação, que se eu falar que o montante, olha para você ver que interessante, o montante de 1.240 aplicado a uma taxa de 2% ao mês pelo período de um ano, rende juros de não vou falar quanto que rende juros, né? Se eu falar o rende juros, só você subtrair aqui que você acha capital. Vamos ver se a gente consegue sair através daqui. Eu sei que os juros é o capital vezes o tempo, a taxa vezes o período. Isso sobre 100. Na hora que eu faço a substituição, eu não tenho o valor do J e eu não tenho o valor do capital. Mas eu sei que a taxa é de 2% num período de 12 meses. Vamos continuar aqui, ver o que dá isso aqui. Ó. Então, J vezes 100 dá 100J, igual 2 vezes 12, 24, vezes C, 24C. Ó, eu tenho uma equação com duas variáveis, eu não consigo sair daqui. Mas o que eu sei? Que o montante é os juros mais o capital. Então, 1.240 é os juros mais o capital. Nós temos uma outra equação envolvendo o J e o C. Como que eu posso fazer isso? Eu posso escrever isso por um sistema, ou eu posso isolar o J, substituir onde tiver J, posso isolar o C, substituir onde tiver C. Então, vou resolver por sistema, pelo método de substituição, que é esse esquema que eu falei aqui de substituir. Então, a gente tem que 100J é igual a 24C e que J mais C igual a 1.240. Temos aqui um sisteminha. Primeira equação, segunda equação. Vou escolher a primeira e isolar o J. Então, J vai ser igual a 24C sobre o 100 que estava multiplicando, passa a dividir. Então, aonde tiver J, eu coloco 24C sobre 100. Vou lá na minha segunda, já que eu isolei na primeira, que é juros mais capital 1.240. No lugar do J, eu escrevo 24C sobre 100 mais C igual a 1.240. Vamos colocar 1. Aqui já não dá para multiplicar cruzado, né? Por quê? Porque eu tenho 3 frações. Então, vou ter que tirar MMC dos dois lados. Então, vamos no MMC. MMC de 1 e 100 dá 100. 100 dividido por 100 dá 1. Mais 24C, vezes 24C, 24C. Mais 100 dividido por 1 dá 100, vezes C, 100C. 100 dividido por 1 dá 100, vezes 1.240. É só acrescentar 2 zeros. Tirei a MMC dos dois lados, cancelo o denominador. 24C mais 100C, 124C, igual a 124.000. Dividir nos dois lados por 124, nós temos 124.000 dividido por 124. Então, isso por isso dá 1 e sobra 3 zeros. Então, eu sei que o meu capital é de R$ 1.000. Como é que eu acho os juros? Só substituir aqui. Então, juros vai ser 24 vezes o R$ 1.000, que é o capital, dividido por 100. Posso tirar 2 zeros, fica 24 vezes 10. Então, juros R$ 240. Tá? Então, ainda pode complicar um pouquinho mais, dando só o montante, a taxa e o período. Aí aqui não tem como a gente variar, no caso a taxa nem o período,
porque na fórmula do montante eu só tenho juros e capital. Então, essa aqui não vai ter variação, tá? Então, você pode não ter os juros nem o capital, mas você tem que trabalhar com as duas fórmulas, tanto no montante igual juros mais capital, desde que seja dado o montante, e a fórmula dos juros, que tem também juros e capital, certinho? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Dá um like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou, se te ajudou, se esclareceu um pouco a mente, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!